Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. É uma história bem conhecida, você já ouviu muitos pregadores pregarem de forma entusiasmada sobre esse texto. Ele é muito bom, muito inspirador mesmo. Como eu não sou pregador, eu sou ensinador, eu vou conversar com você nesta oportunidade sobre Jeremias capítulo 18, sobre a obediência de Jeremias ao ouvir a voz de Deus. O cenário aqui é a casa do oleiro, a olaria. E eu quero ler com você os 3 primeiros versículos. Mesmo sentado como você está, acompanhe conosco. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Amém. Eu quero falar sobre algumas lições que a gente pode aprender com a obediência de Jeremias nesse contexto. A voz, ela foi ouvida de quem? Do próprio Deus. A voz de Deus, amados, ela não é para ser questionada, não é para ser negociada. A palavra de Deus, a voz do Senhor, é para ser ouvida e obedecida. E Jeremias, ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Não foi palavra de um profeta, não foi visões de alguém, foi a palavra do próprio Deus. Nós precisamos estar atento à voz de Deus, porque Deus pode estar me chamando, Deus pode estar chamando você, e você, quem sabe, pode estar confuso com muitas vozes. Você precisa discernir a voz de Deus. Assim como Jeremias estava apto a discernir a voz do Senhor, nós precisamos estar aptos a discernir a voz do Senhor. Porque senão a gente vai ficar confuso como Samuel. Deus chamava e ele corria para Eli. Deus chamava e ele corria para Eli. Precisamos ter afinidade com a voz do Eterno, porque a voz do Senhor, ela é inconfundível no nosso coração quando nós temos intimidade com Ele. E Jeremias já tinha intimidade com o Senhor. Se você observar lá no capítulo 1, Jeremias, quando é chamado por Deus, ele ficou muito confuso, muito aparentado. Ele ficou como Moisés, quando Deus conversou com ele lá na sarça, e o chamou também para o grande feito do Egito, né? Mas aqui no capítulo 18, Jeremias já demonstra uma intimidade com o Senhor. Ele já demonstra que era acostumado a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Você está ouvindo a voz de Deus? Você tem compreendido a voz de Deus para a sua vida? O chamado de Deus para a tua vida, você tem entendido? Porque Deus chamou a cada um de nós, amados. Deus chamou a cada crente para ser uma fiel testemunha do Senhor. E às vezes a gente olha para nós e diz: eu não tenho dom nenhum, eu não tenho chamado nenhum. Eu já ouvi muitos crentes dizerem isso. No dia do tribunal de Cristo, se é que nós vamos chegar lá, e eu quero chegar pela misericórdia de Deus, nós iremos prestar conta de todas as desculpas que nós criamos para empurrar com a barriga o chamado de Deus, para nos esconder entre as cargas das jumentas como fez Saul, para não atender o chamado de Deus. Aprendamos a ouvir e discernir a voz do Senhor. A segunda lição, Jeremias, ele se levantou quando ele ouviu a voz de Deus. Não fique parado, amados, diante do chamado do Senhor. Não fique de braços cruzados. Se levante, saia da inércia, faça alguma coisa. Ah, pastor, mas eu não tenho dom nenhum, eu não sei qual é o meu chamado. Se você ficar parado de braços cruzados, sabe quando você vai descobrir qual é o meu chamado? Nunca. Procure fazer alguma coisa. Se você não sabe qual é o teu chamado, comece a falar de Jesus no teu trabalho, com teus colegas. Se você não sabe qual é o teu chamado, comece a impor as mãos sobre os enfermos e orar, repreendendo as enfermidades. Se você não sabe ainda qual é o teu chamado, dobre o teu joelho e ore e busque do Senhor a presença de Deus, e Ele vai te instruir. O maior segredo do crescimento espiritual do crente é orar, é buscar o Senhor em oração, baseado na palavra.
e só dá para buscar baseado na palavra se conhecer a palavra, né? Então são duas coisas inseparáveis: palavra e oração. É o segredo para nós conhecermos a voz do Senhor. Então, queridos, devemos nos levantar. Deus não fala com o homem sentado. Deus não fala com o homem de qualquer forma. Deus quer total atenção, total obediência. Então levante-se. Não há mais tempo para procrastinar. O tempo é remido e nós precisamos executar o chamado de Deus. A terceira lição que eu aprendo aqui, queridos, é que Deus convidou Jeremias para descer. Ele não convidou Jeremias para subir. Sabe o que ele disse? Descem a casa do oleiro. A casa do oleiro é embaixo. É lá na beira da água, né? Na beira do córrego, lá onde tem o barro, o açapê, a umidade. Jeremias teve que descer a casa do oleiro naquele dia para ouvir o Senhor falar. Aleluia. A nossa vida, amados, ela é feita de montes e vales. Ela é feita de altos e baixos, de derrotas e vitórias. Tem dia que a gente não ganha aquela batalha, mas não perdemos a guerra, porque o Senhor que está conosco, Ele nos garante a vitória. Aleluia. Porém vai ter momentos que você vai se sentir fraquejado, vencido, como foi dito aqui, pelo cansaço, pela enfermidade, pelas circunstâncias adversas que se levantam como gigante diante de nós. Mas o que garante a nossa comunhão com Deus é a nossa humilhação, o nosso quebrantamento. Então, desçamos do salto, nos humilhemos na presença do poderoso Senhor. Tem crente que até para orar parece que ele ora com uma arrogância, com um ar de superioridade. Nós precisamos confiar no Senhor, sim, mas diante dele nós temos que nos humilhar, nós temos que descer. Aleluia. Porque se nós somos abençoados por Deus, não é pelos nossos méritos, é pela misericórdia do Senhor, porque nós merecemos a condenação. O Senhor nos resgatou com o preço do seu sangue, e por isso, pelo seu Espírito que habita em nós, hoje nós temos livre acesso ao Pai, não porque nós mereçamos alguma coisa, mas pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Uma outra lição que eu aprendo aqui, queridos, é que Deus sempre dá a direção. Deus, quando nos chama, Ele sempre nos dá a direção. Nós é que às vezes nos fazemos de bobos. Você já viu algum adulto falar com a criança, sobre a criança, ela não fala para não mandar recado, para não dar recado? Às vezes nós cristãos nos fazemos de bobo, para achar que o Senhor, não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Todos nós, o Senhor nos deu uma direção. Ele não chama ninguém sem dar direção. Até para Abraão, quando ele chamou para uma terra distante, ele disse: a terra que eu te mostrarei. Abraão precisou botar o pé na estrada, mas o Senhor mostrou, levou ele à terra. Aleluia. O Senhor nos dá a direção. Se você não tem conhecimento nítido da direção do Senhor para a tua vida, do chamado de Deus, busque o Senhor, porque Ele não chama ninguém sem direção. Quando eu falo direção, não estou me referindo à direção espiritual, porque nós caminhamos todos para a Canaã celestial, para o abraço com o Senhor Jesus. Eu falo da direção do serviço cristão aqui na terra. Todos nós temos um direcionamento. A direção que Deus deu para Jeremias foi qual? Casa do oleiro. Naquele dia Deus não queria que Jeremias se colocasse na porta do templo, como ele já tinha dito, e denunciasse o pecado dos sacerdotes, dos príncipes, dos líderes. Naquele dia, Deus não pediu que Jeremias fosse lá para a porta do palácio, para a entrada do palácio, para falar ao rei. Ele queria que Jeremias ouvisse a sua voz lá embaixo, na casa do oleiro. A direção de Jeremias era a casa do oleiro. É a melhor direção, queridos, porque ali você aprende com o exemplo. Quantas vezes o Senhor já te chamou para você aprender com o exemplo, observando o seu pastor, observando o seu líder de escola dominical, observando o seu líder de campanha, de evangelismo, observando a sua líder de vocal, e você tem negligenciado, às vezes até criticamos o nosso líder, até nos achamos melhor do que o nosso líder. Se fosse eu, faria assim. Aprenda com o exemplo. Desça a casa do oleiro, desça do salto, louvado seja o nome do Senhor. A quinta lição que eu aprendo nesse texto, amados, é que às vezes a gente quer ouvir a voz do alto, a voz de cima.
Achamos que vamos ouvir quando tiver um pregador importante ministrando aqui, ou quando tiver um pastor importante ministrando aqui. Às vezes Deus quer falar conosco embaixo. A voz vem de cima, mas a voz de Deus, Ele quer que nós a ouçamos embaixo. Ela tem uma origem, ela vem do trono. Quando eu falo embaixo, eu falo da humildade. Às vezes Deus usa uma pessoa simples do banco para falar com o pastor. E às vezes o pastor se ensoberbece, porque ele se acha o representante de Deus. Eu já vi situações assim, e que o pastor se ensoberbeceu. É como se aquela mensagem tivesse vindo do endereço errado. Já vi alguém também dizer que para Deus falar tem que passar por ele, ali em cima. Aprendamos com a mensagem, com o exemplo da casa do oleiro. Deus só falou com Jeremias depois que ele chegou à casa do oleiro. Depois que ele desceu, ele foi descendo, ele foi descendo, ele foi descendo até chegar lá embaixo. E ali ele se posicionou, observando. Deus ordenou que ele observasse o trabalho do oleiro naquele dia. E quando ele observou, Deus continuou calado, fazendo com que Jeremias observasse. E quando o oleiro estava modelando um vaso, eu creio que alguém já deve ser viu ao vivo, mas já deve ter visto algum vídeo sobre o oleiro modelando um vaso. Não é bonito, é interessante aquilo ali. Ele molha as mãos e a água vai deslizando naquele barro, né, úmido, e ele vai tomando uma forma. Só que naquele processo o vaso se desmoronou, deu um defeito, aconteceu um acidente de percurso, e o oleiro não pegou aquele vaso e jogou fora. Ele simplesmente amassou de novo, começou do zero, com o mesmo barro, e modelou. Aí foi quando Jeremias tinha visto tudo isso, e ainda estava calado, sem saber o que Deus queria dizer. Aí foi quando Deus quebra o silêncio. Ele estava lá embaixo, olhando o oleiro trabalhar. Queridos, quantas vezes você esteve calado, observando o seu líder trabalhar, e você não ouviu a voz de Deus enquanto você estava ouvindo, vendo o seu líder trabalhar, mas certamente você estava aprendendo uma lição. Quantas vezes chegou o final do ano e o Senhor te chamou para ocupar o lugar do teu líder, e o exemplo que você aprendeu em silêncio agora você vai colocar em prática? Então, mesmo quando Deus não falar, continue na casa do oleiro, continue observando o oleiro trabalhar, aprenda com o exemplo, seja atento, atencioso, pronto para ouvir, tardio para falar, seja paciente, seja longânimo, seja amoroso, porque vai ter momentos que você vai ter que colocar a mão na massa. É você e Deus. Então Deus falou com Jeremias quando ele desceu. Ele só ouviu o que Deus tinha para ele depois que ele desceu. A voz de Deus foi lá embaixo. Enquanto você estiver se achando alguma coisa, Deus vai ficar de braços cruzados, aguardando você descer do salto, se despir das roupas nupciais, das roupas de festas, e se trajar da roupa de trabalho, o trabalho do mestre, o trabalho do Senhor. Aprenda com o exemplo do oleiro. Jeremias encontrou o oleiro trabalhando, não foi? O oleiro aqui representa o próprio Deus. Deus trabalha o tempo todo. Deus não tira férias, Deus não viaja, Deus não faz greve. O tempo todo Deus está trabalhando por você. Aleluia.
O tempo todo Deus está trabalhando por você e em você. Então seja esta matéria maleável nas mãos de Deus, seja como um barro úmido nas mãos do oleiro, para que o Senhor trabalhe na tua vida, para que você não seja quebrado, arrebentado, mas moldado carinhosamente pelo Senhor. Porque tem gente que dá tanto trabalho para Deus, que Deus quebra ele todinho, amados. E o vaso, quando já está seco, o barro quando está seco, não presta mais não. Ele precisa ser moldado quando ele está flexível, úmido. Então deixe-se moldar pelo Senhor. Deus quer te moldar conforme o chamado dele para a sua vida. Diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Não arranje desculpa, arranje tempo para servir ao Senhor, para dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que Jeremias ele viu o oleiro trabalhando sobre rodas. As rodas do oleiro, tem hora que ela sobe, tem hora que ela desce. A roda, ela não tem fim. É semelhante à aliança que Deus tem com você. Ela não tem fim. Tem hora que ela vai estar em cima, tem hora que ela vai estar embaixo. Porque nós somos inconstantes. Infelizmente nós somos inconstantes. Apesar de nosso Deus ser fiel para com a sua palavra para conosco, mas às vezes nós somos inconstantes. A nossa fé vacila, a gente pensa que está só, a gente pensa que vai morrer, a gente pensa que é o fim, aí de repente Deus usa alguém e nos visita e nos coloca para cima, e a gente recobra o ânimo de novo e começa a fazer a obra do Senhor com alegria novamente. É assim ou não? Aleluia. As misericórdias do Senhor para contigo são como as rodas, não tem fim, é constante. O chamado de Deus para a tua vida é constante. Aleluia. Nós também não temos que tirar férias, amados, no chamado de Deus para as nossas vidas, não. As rodas, elas dependem do oleiro, e você depende do Senhor. Ele é a tua força. Ele sempre será o segredo do nosso sucesso, do teu sucesso, do meu sucesso. É o Senhor. Então confie nele, dependa dele o tempo todo, sempre. Aleluia. Com humildade, com dependência, com quebrantamento. E o Senhor vai te fazer um vaso novo, um vaso para honra, um vaso sem trinca, um vaso sem rachaduras, para a glória do seu nome. Então aprenda com Jeremias, com a história de Jeremias, estas lições. Obedeça o chamado de Deus, ouça o chamado de Deus, descubra o direcionamento de Deus para a tua vida, para o teu chamado. Tem gente que fica como uma folha seca, né, ao vento, não sabe para onde é o seu chamado. Então, para onde o vento soprar, ele vai. Mas nós precisamos saber do nosso direcionamento. As tempestades podem vir, abalar, mas se a nossa casa estiver firmada na rocha, as tempestades não levarão os nossos alicerces. Alicerce fala de conhecimento, de intimidade com Deus, de convicção de salvação. Aleluia. O Senhor te abençoe com a sua graça, que você possa dizer sim ao chamado do Senhor, você possa compreender com nitidez a voz de Deus te chamando e entender a direção que Deus quer para a tua vida. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.